Bom dia, vamos começar agora as nossas manhãs confiantes e hoje vamos falar sobre os três erros. Os três erros, apontem já aí, que nós muitas vezes cometemos e nem nos damos conta, mas que estes três erros estão a fazer com que nós não consigamos ter mais sucesso na nossa vida profissional e eles acabam comprometendo também a nossa qualidade de vida. Para mim, quando eu falo de sucesso profissional, o sucesso profissional não é algo objetivo. O sucesso profissional ele é muito variável. Para mim, se calhar, o sucesso profissional é ter um trabalho que me dê liberdade, que me dê tempo. Se calhar, para outra pessoa, pode ser completamente diferente. E aqui, uma coisa muito importante é cada uma de vocês definir o que é o sucesso para si. Quando e como é que eu me sinto uma mulher bem-sucedida. E vamos analisar que, dentro desse próprio conceito, é possível nós chegarmos a ele, é possível nós alcançarmos os resultados que nós queremos, mas existem três erros que nós estamos a cometer e nem nos damos conta. E eu cometi-os durante algum tempo, e atenção, cometi-os, o que não significa que voltem a eles não pareçam. E provavelmente vocês já me ouviram falar destes erros. Falar do erro, vou começar do terceiro até o primeiro, que o primeiro é o mais grave. O terceiro erro é aquilo que eu chamo a síndrome da perfeição. E a síndrome da perfeição é um erro, nós acharmos que só vamos conseguir ter sucesso na nossa vida profissional quando tivermos tudo perfeito. Quando eu tiver o plano perfeito, quando eu tiver o dinheiro, quando eu tiver mais tempo. E isto é um erro. Porquê? Porque não existe perfeição sem nós termos começado. Quem tem sucesso falhou. Quem tem sucesso em algum momento da sua vida fracassou. Aliás, muitas vezes fracassou. Só que foi através desses fracassos, dessa aprendizagem, que as pessoas começaram a criar aquilo que era o sucesso para elas. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque achamos que nunca nada está perfeito? E isto de certa forma, vai ao encontro daquilo que nós falamos ontem, da procrastinação. Nós procrastinamos muitas vezes porque achamos que não somos perfeitas, porque achamos que não temos o plano perfeito, porque achamos que ainda temos que estudar mais um bocadinho, temos que fazer mais qualquer coisa para estar perfeito. Qual é que é a minha sugestão? A minha sugestão não é também fazermos as coisas de uma forma qualquer. Eu agora vou-me lançar e vou fazer um trabalho qualquer. Não, sou contra isso. Eu agora, na condição que eu estou, vou dar o meu melhor. Enquanto eu procuro mais e melhor. Se calhar até posso precisar de uma formação, se calhar até posso precisar de ler um livro, se calhar até posso precisar de ter que dominar várias competências, mas eu vou começar onde eu estou, na condição que eu estou. Faz sentido? E isto faz muitas pessoas não avançarem. E atenção, há muitas pessoas que de forma inconsciente se glorificam porque não, Verónica, só consigo avançar quando é tudo perfeitinho. Ainda não consegui fazer isto, tem que estar perfeito. Ou seja, isto é autossabotagem. A pessoa está-se a auto-enganar, a pessoa está-se a iludir, achando que a perfeição é uma coisa boa. E não é uma coisa boa, porque ela nos impede de vivermos a vida que nós desejamos. Como eu vos disse há pouco, não é possível nós melhorarmos uma coisa que nós nunca começamos. E quando comecei em 2009 a dar formação, os meus PowerPoints, as minhas apresentações eram cheias de conteúdo. Tinha a mesma qualidade que tem hoje? Não, mas eu comecei, eu estudei muito, dei o meu melhor na condição que eu estava. Só que depois eu fui procurando sempre mais formações para me aperfeiçoar. Mais tarde, anos mais tarde, comecei a contratar mentores, professores, mesmo na área da comunicação, na área do marketing. Ou seja, o que é que eu preciso trabalhar, o que é que eu preciso dominar para conseguir comunicar melhor, para conseguir dar aulas melhores, conseguir dar formação melhor. Mas nós temos que começar algum dia. Não adiem, porque eu sei que isto é um dos maiores bloqueios, um dos maiores erros que mata os nossos sonhos. Há pessoas com muito talento, muito potencial, mas eu quero vos dizer uma coisa: de nada nos serve o nosso talento e o nosso potencial se nós não tivermos capacidade para agir na condição que nós estamos, enquanto nós procuramos melhores condições. Faz sentido? Então, libertem-se da perfeição. É excelência. Eu tenho que procurar a excelência naquilo que eu faço. Dar o meu melhor naquilo que eu faço.
todos os dias e me questionar, isto é o melhor que eu consigo fazer? Não é o mínimo. Eu vejo também muitas pessoas que dizem, eu vou trabalhar e o que é para fazer eu faço. Não dê o mínimo, dê o máximo que puder, na condição onde está. Mesmo que o nosso trabalho ainda não seja aquilo que nós queremos. Porque eu vejo pessoas muito insatisfeitas na sua vida profissional, eu vejo pessoas que não estão realizadas, mas que dizem, não vou dar mais, só me pagam das 9 às 5, só me pagam das 9 às 6. Se nós temos este pensamento, se nós temos esta forma de ver, nós nunca vamos evoluir e crescer. E uma das perguntas que eu ouso fazer muitas vezes, principalmente quando eu estou em apresentações, quando eu vou falar para muitas pessoas que até estão numa situação menos positiva à procura de trabalho, para incentivar, mas também para criar ali uma certa disrupção, que é, se eu fosse empreendedora, se eu fosse patroa, se eu fosse patrão, se eu tivesse a minha empresa, eu contrataria os meus serviços. E isto faz com que as pessoas reflitam bastante. E é nesta condição que nós também temos de nos começar a observar. Eu sou uma boa trabalhadora, eu sou uma pessoa que dou o meu melhor onde eu estou, na condição que eu estou, ou eu digo que vou fazer o mínimo, eu nem não vou dar mais. Lembrem sempre, eu vou dar o meu melhor na condição que eu estou, independentemente do resto. Mas não vou estar constantemente à procura de um momento ideal, um momento perfeito, para poder avançar. E as pessoas acabam por inventar desculpas. E a desculpa-tivite é a doença do século XXI. Eu não tenho tempo. Desculpa-tivite. Não tenho tempo. É muito cedo. Ainda não tenho assim muita experiência. Não tenho dinheiro, não tenho energia. Ou seja, nós inventamos desculpas, histórias. Para quê? Para nos sentirmos melhor e para justificar a nossa falta de ação. Eu sei que isto é duro de ouvir, mas quando nós dizemos que queremos muito uma coisa a nível da nossa vida profissional, perguntem que desculpas estão a inventar. Verónica, é que eu tenho 2 filhos. Verónica, é que eu já tenho esta idade, já não consigo aprender. Verónica, é que não dá, o meu marido não me apoia. Isto são desculpas que nós inventamos. Nós podemos pensar que são factos. Ok, é um facto que eu tenho 2 filhas, mas eu não posso colocar a responsabilidade de não evoluir e crescer profissionalmente nelas. É nesta condição o que é que eu faço para conseguir ter melhores condições. Seja com filhos, seja sem filhos. Depois, nós temos um outro erro, o erro número 2, que é também um erro que nos afeta muito, de forma muito profunda, que é a síndrome do ruído externo. E estes síndromes todos, eu acabei por escrevê-los no livro que lancei em 2021, o Desperta o Melhor de Si. E o síndrome 2, afetava-me bastante. É o medo do que é que as pessoas vão pensar. O que é que as pessoas vão pensar se eu criar o meu negócio? O que é que as pessoas vão pensar se eu mudar de carreira? O que é que as pessoas vão pensar por eu querer evoluir e crescer? O que é que as pessoas vão pensar por eu ir agora para a universidade fazer um curso superior se eu já tenho 40, 50 anos? Ou seja, nós temos medo do que é que os outros vão dizer, principalmente quando os outros são as pessoas que nós mais amamos, quando os outros são a nossa família, quando os outros são aqueles que nós consideramos os nossos amigos. Mas eu quero vos dizer, não estejam à espera de aplausos e de apoio para avançar. Não vai acontecer na maior parte das vezes. Se acontecer, ótimo. Mas na maior parte das vezes nós não vamos ter o aplauso, nós não vamos ter o incentivo para irmos à procura dos nossos sonhos, irmos à procura daquilo que nos faz realmente felizes. Não vamos ter o apoio. E porquê? Porque as pessoas que estão à nossa volta têm crenças também. E muitas vezes, para elas, a segurança, o conformar-se são coisas importantes.
Eu, quando deixei o meu trabalho em 2017, os meus pais, filha, tu tens um trabalho tão bonzinho, filha, tu trabalhas na função pública, filha, tu tens o teu ordenadinho certo, porque é que tu agora vais deixar as coisas assim? E tens uma filha para cuidar. Isto custa a ouvir. Mas eu sei que os meus pais querem o melhor para mim e que eles só me disseram aquilo porque eles queriam a minha segurança e o meu bem-estar. Só que somos nós que internamente temos que avaliar o que é que me faz feliz, o que é que me faz sentir realizada. Será que eu estou feliz e realizada onde eu estou? Se eu não estou completamente feliz e realizada, eu tenho que dar um próximo passo. E nós vamos ter pessoas que vão nos julgar, vão nos criticar. Eu digo e falo disto muito abertamente. A única pessoa que me apoiou foi o meu marido. Eu não tive o incentivo de mais ninguém. Está tudo certo. Não estou aqui a julgar, é o que é. Não tive aquele incentivo de vai, tu vais conseguir, vai ser bom, pode ser difícil, mas tu vais. Não tive. E uma das coisas que eu penso que isto tem a ver também com a minha própria personalidade. Eu não pergunto às pessoas, eu informo depois que eu já tomei a decisão. Claro que com o meu marido nós estamos a conversar e eu disse, eu não quero continuar a ir para um local de trabalho onde eu vou trabalhar de manhã à noite e não ter tempo para a nossa filha. Isso mexeu muito comigo e claramente que eu percebi que a família era o mais importante. A liberdade de tempo para poder estar com ela era o mais importante. E entre estas duas coisas, entre a segurança de ter um ordenado fixo e estável e eu não ter, naquele momento para mim fazia mais sentido não ter e pagar o preço por não ter, porque depois também foi muito doloroso, digo-vos desde já. Por isso eu digo sempre às pessoas, quem pensa fazer uma transição de carreira, ou criar um negócio, ou trabalhar em paralelo com aquilo que já faz, que o faça de forma consciente. Ou seja, que construam, comecem a fazer, até já terem um nível de segurança para poderem então deixar a carreira que estão a fazer. E atenção, eu não o fiz de forma inconsciente, porque eu já dava formação e já tinha alguns clientes, mas se calhar era importante ter tido um mentor, ter tido um apoio. Se calhar eu acho que, se calhar não, tenho a certeza absoluta que seria completamente diferente. Não deixem é de seguir os vossos sonhos por medo do que é que os outros vão dizer. Porque se for assim, nós nunca avançamos. Se for desta forma, nós vamos continuar uma vida inteira a viver na mesmice. E quando nós chegarmos ao final da nossa vida, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: Meu Deus, eu deixei de viver este sonho porque eu tinha medo disto, disto e disto. E eu quero vos dizer uma coisa. Com muito amor e carinho, as pessoas não se importam assim tanto com a nossa vida. Fulano X que me critica não está preocupado como é que eu estou. Por isso, também é não darmos assim tanta importância àquilo que as pessoas vão dizer. Mas isto tem, o síndrome do ruído externo, está associado a algo que eu tenho vindo a estudar profundamente, que é aos traumas que nós trazemos da nossa infância. E está associado àquilo que o Dr. Gabor Mate fala, que é um especialista na área do trauma e com quem eu tenho estudado muito e tenho aprendido imenso. E ele diz que nós temos esta dualidade entre o apego e a autenticidade. Ou seja, por um lado, eu quero ser autêntica e procurar o trabalho que me faz feliz, a carreira que me faz feliz, seguir os meus sonhos. Isto é a autenticidade. Mas, por outro lado, eu tenho o apego. Eu tenho medo de que as pessoas deixem de gostar de mim. E nós temos pavor, e isto é inconsciente. É como se dentro de mim houvesse aquela criança que estivesse a dizer, mas aquela pessoa vai deixar de gostar de mim. E quando há uma dualidade entre apego e autenticidade, na maior parte das vezes, o apego ganha. Porque nós queremos ser amadas, respeitadas e aceites, ainda que este ser amada, respeitada e aceite, eu possa não viver a minha autenticidade. Isto é triste. Porque reparem, as pessoas vão nos amar, respeitar e aceitar, não pela nossa autenticidade, mas pela máscara que nós estamos a usar para caber no mundo daquelas pessoas. Faz sentido? Isto dói, mas é o síndrome do ruído externo tem a ver com isto. Por um lado, eu quero avançar, mas por outro lado, eu quero o apoio. Porquê? Porque eu não quero sentir a dor da rejeição. Eu não quero sentir a dor das pessoas me estarem a criticar.
E a forma de nós superarmos isto é, com muito amor e carinho que nós tenhamos pelas pessoas, eu vou seguir os meus sonhos. Porquê? Porque as pessoas vão continuar a sua vida e eu vou continuar a minha. E a minha é uma escolha. Seguir os meus sonhos ou seguir frustrada, insatisfeita, a viver uma vida aquém daquilo que realmente eu quero viver. E nós podemos fazer isto tudo. Seguir os nossos sonhos respeitando as outras pessoas. Não significa que eu tenha que ser uma pessoa mal educada, não significa que eu tenha que fazer coisas que eu não quero, não. Eu simplesmente vou dizer, eu vou seguir os meus sonhos independentemente de ter o apoio ou não. Porque os nossos sonhos, eu costumo dizer que os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós desejamos é como um bebê. É preciso todo um processo de gestação para o bebê nascer. Então é preciso todo um processo de construção para os nossos sonhos nascerem. E eles precisam de nós. Eles precisam de nós. Precisam de que nós estejamos ali para aquele bebê projeto, aquele bebê sonho possa dar asas. E somos nós que somos responsáveis por isso, não são os outros. E eu quero vos dizer uma verdade que talvez doa, mas eu não posso estar constantemente à espera de apoio e não posso estar constantemente a culpar os outros por não ter avançado na minha vida. Eu não avancei com os meus sonhos porque o meu marido não me apoiou. Eu não avancei por causa dos meus filhos. Não avancei por causa dos meus pais. Não vamos inventar culpados e desculpas. Vamos simplesmente decidir que a partir de hoje eu vou construir uma vida baseada naquilo que eu quero e vou honrar as pessoas e respeitar. Há umas que se calhar vão entrar na minha vida e vão sair, e há outras que vão permanecer, e há outras que está tudo bem. É preciso deixarmos as coisas fluir, sempre com base naquilo que são os 3 R's. Eu vou-me respeitar a mim, eu vou respeitar o outro e vou assumir a responsabilidade pelas minhas ações. E não agir é também uma ação. Temos que nos blindar emocionalmente do ruído externo. Temos que nos blindar daquilo que é o julgamento alheio. O que é que os outros vão pensar? Que se lixe o que é que os outros vão pensar. Desde que eu esteja a honrar os meus valores. Eu estou seguindo os meus sonhos, estou a honrar os meus valores. Faz sentido? E o último, que é o síndrome da insuficiência. Eu nunca sou boa o suficiente para avançar. Os outros são sempre melhor do que eu. Os outros têm mais tempo, os outros têm mais energia, os outros têm mais dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Os outros não são melhores, os outros não têm mais nem menos. Os outros, se calhar, foram resgatar a sua confiança e o seu potencial, que também, tal como nós, estava adormecido. E é isso que nós precisamos, nos libertar de crenças que nos impedem de prosperar, que nos impedem de construir os nossos sonhos. Pior do que a síndrome da perfeição, pior do que o síndrome do ruído externo, é a síndrome da insuficiência, acharmos que nós nunca somos suficientemente boas. Quantas vezes nós pensamos, se calhar não dizíamos, mas pensamos e sentimos, poxa, para os outros é tão fácil, para mim é tão difícil. Eu não sei comunicar muito bem, ainda não sei fazer muito bem isto, ainda não sei muito bem matemática, ainda não sei muito bem o inglês, e estamos sempre a nos criticar, em vez de olhar para nós e perceber o quanto nós já conseguimos fazer até o dia de hoje, o quanto nós já conseguimos até hoje. E nós temos que nos libertar desta sensação de que não somos boas. Nós somos boas, nós temos potencial. O que nós precisamos é de colocar a ação, porque é através da ação que nós nos tornamos mulheres mais confiantes. Não é o oposto. Muitas pessoas dizem, quando eu tiver motivação, quando eu tiver confiança, eu vou lá e vou fazer. Não, eu vou fazer de uma forma estruturada e planeada, obviamente, e é nesta ação que eu começo a ganhar cada vez mais confiança. Quantas vezes já me aconteceu a mim, principalmente no início de 2018, fui bater à porta das empresas, começar outra vez a dar formação nas empresas. Tive tantas portas que eu bati e disseram, não, nós não queremos. Eu saía de lá me sentir um caco, saía de lá me sentir um lixo. Eu não tenho valor nenhum, eu realmente não sou boa. Ou seja,
o facto de alguém não querer os meus serviços, eu achava que era eu, achava que eu é que não era boa, que eu não era capaz, que eu não conseguia, se calhar tenho que estudar mais, se calhar tenho que fazer mais. E era isso que depois eu vinha para casa fazer, vinha estudar mais, chorava, esperneava, dava-me o meu timing para libertar as minhas emoções, depois, ok, vou estudar mais, mas eu comecei a ir sempre à procura. Sempre, sempre. Porquê? Porque quando nós não temos outra alternativa, nós não podemos desistir. E eu não podia desistir porque eu tinha uma filha para sustentar. Quando as pessoas me dizem que os filhos são obstáculos, as minhas filhas são a minha maior inspiração para nunca na minha vida desistir dos meus sonhos. Nunca. Não dava. Não dava para desistir. Então eu ia lá, batia. Até que houve uma empresa, e é uma das maiores empresas aqui na Madeira, que disse sim, Verónica, nós queremos a formação. Meu Deus, eu disse, eu vim para casa nesse dia apelar e disse, mas eles querem mesmo, sabe que querem mesmo? Depois eu entrei, foi naquele registro de, mãe, se eu não consigo agora entregar as coisas, e comecei a estressar, porque eu tinha que preparar a formação, eu tinha medo de não ser capaz, e depois eles vão me criticar, e se eu não sei fazer isto, se eu não sei fazer... Ou seja, eu tinha medo, eu sentia-me pequena quando diziam que não, e depois sentia-me um bocadinho grande quando diziam que sim, mas depois tinha que preparar as coisas, já ficava cheia de medo. E isto não tem a ver com os outros. Isto não tem a ver com os outros. Isto tem a ver connosco, com a nossa insegurança, com a nossa falta de confiança em nós próprios. E nós só conseguimos superar isto, primeiro olhando para nós e dizendo, não, eu sou uma pessoa de valor. Eu sou uma pessoa de valor. E eu quero que vocês repitam isto vezes sem conta na vossa vida. Eu sou uma pessoa de valor. Sou uma pessoa de valor e sou uma pessoa merecedora de ter sucesso. E eu vou fazer o que precisa ser feito para conseguir ter esses resultados. E eu comecei a me valorizar mais, comecei a perceber que afinal aquilo que eu entrego é muito bom. Eu já consegui entregar no passado a tantas pessoas, porque é que agora eu vou falhar? Porque é que agora vai correr menos bem? Não, tenho que me preparar e vou lá e faço. Só que o que é que vai acontecer na nossa vida? Sempre que nós temos um patamar de crescimento, nós atingimos uma montanha, depois temos outra para atingir, vem sempre aquela sensação: será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E aquilo que agora eu faço é, se eu dei conta no passado, eu vou me preparar um pouquinho melhor, mas eu vou dar conta sim. Faz sentido. Só que nós olhamos para nós e sentimos tão pequenas. Onde é que nós aprendemos isto? A olhar para nós e achar que todo mundo à nossa volta é melhor do que nós, todo mundo à nossa volta tem mais brilho, parece que nós estamos tão apagadinhas. E quando eu digo que estamos tão apagadinhas, nós até podemos estar lindas, belas, maravilhosas, externamente, mas por dentro tem aquela sensação de insegurança, meu Deus, deixa lá que ninguém perceba a minha insegurança. E até digo mais, muitas vezes nós até podemos andar lindas, belas e maravilhosas, precisamente para disfarçar essa insegurança que existe dentro de nós. Só que o que é que nós temos que fazer? Trabalhar as nossas crenças, nos libertarmos de crenças limitadoras, crenças de não merecimento, libertarmos de crenças de incapacidade. Nós somos sim capazes. E, acima de tudo, começarmos a trabalhar crenças de possibilidade. E a primeira coisa é olharmos para nós e começarmos a trabalhar a nossa autoimagem. A autoimagem é o segredo para nós conseguirmos ser mulheres mais confiantes. E o que é a autoimagem? É a forma como eu me vejo. Mas não é a forma como eu me vejo externamente, é a forma como eu me vejo internamente. Se eu me vejo como uma mulher confiante, segura, que tem conhecimento, que tem potencial, eu vou agir de acordo com isso. Se eu me vejo pequenina, insegura e que os outros são melhor do que nós, o que é que vai acontecer? A minha ação vai ser baseada nisso. E é por isso que nós depois dizemos que mas será que as pessoas vão perceber que eu estou insegura? Vão. Sabem porquê? Porque nós somos energia. Porque nós somos vibração. E quando nós estamos com as pessoas, de alguma forma o nosso inconsciente começa a comunicar com o inconsciente dos outros. E temos aquela sensação de que realmente aquela pessoa não parece ser assim tão confiante. Este é um trabalho de casa que nós temos que fazer. Nos valorizar, gostar de nós como nós somos, perceber que nós temos potencial, que nós temos capacidade, que graças a Deus nós temos as nossas plenas faculdades mentais, então nós podemos fazer diferente para ter resultados diferentes, sabendo que eu não sou os meus resultados, eu não sou os meus resultados. Para mim esta expressão é libertadora. Eu quero ter resultados na minha vida, eu quero ter.
mas eles não definem a pessoa que eu sou. Porque se eu for vender uma formação, se eu for vender um programa, vender ou não vender, eu não deixo de ser uma pessoa de valor. E isto começou a mudar muito a minha forma de estar na vida, a minha forma de ir abordar os meus clientes, abordar as pessoas. Eu não vou ser uma má profissional só porque eu não fechei este negócio. Quantos negócios não são fechados? Nem sou a melhor do mundo só porque fechei agora este negócio. Libertem-se destas construções que muitas vezes nos são autoimpostas quando nós somos pequeninos. Tu não consegues, tu não és capaz, cuidado que tu vais cair. Cuidado que tu vais cair, é o que nós dizemos mais aos nossos filhos. E de tanto, olhem só, porque isto vem da nossa infância, a maior parte, de tanto nos dizerem, cuidado, tu vais cair, cuidado, não faças isso, cuidado, ainda comes por cima. A minha mãe às vezes dizia-nos isto: se caíres, ainda vais comer. Em bom madeirense, vais apanhar. Então, a criança ouve tantas vezes, cuidado que não é assim, isto não está perfeito, isto não está bem feito. O que é que a criança assimilou? Cuidado, ou seja, o cuidado, eu tenho que ter precaução, porque eu não sou boa o suficiente, porque eu posso cair. Então a criança vai crescendo durante toda a sua vida e ela estuda, e ela vai para a universidade, e ela faz os melhores cursos e continua a se sentir insegura. Porquê? Porque está ali aquela crença instalada que ela tanto ouviu na sua infância. E como é que nós formamos crenças? A maior parte das nossas crenças, as mais profundas, foram formadas na nossa primeira infância. E foi formadas a partir de aquilo que nós víamos, ouvíamos e sentíamos com forte impacto emocional. Imaginem, uma situação que me marcou muito, um acidente de carro, uma criança ter sido atropelada, uma coisa impactante. Ou então, aquilo que eu via, ouvia e sentia de forma repetida. Imaginem, os meus pais trabalhavam muito. Imaginem, os pais trabalhavam muito. E diziam que, e dizem que amam os seus filhos muito. Mas, olha, a mãe e o pai têm que trabalhar muito. Então, o pai e a mãe vão trabalhar de manhã à noite. O pai está a comunicar verbalmente que ama muito a criança. Só que, em termos de tempo, em termos de sentimento, a criança se calhar não se sente assim tão amada. Porquê? Porque o pai e a mãe não têm tempo para ela. Imagina, chegam a casa cansados, pousar as bolsas, preparar o jantar, banho e cama. Que isto quase que é a rotina das pessoas quando estão no ativo a trabalhar. Então a criança percepciona que não é assim tão importante. Eu não sou assim tão importante. E ela começa a criar uma falta de valorização interna. Porquê? Porque se as minhas figuras mais importantes, pai e mãe, não me olham, não me valorizam, então eu não devo ser boa o suficiente. E nós levamos isto à nossa vida toda. Só que agora eu volto novamente. Eu não posso culpar os meus pais, eu não posso culpar o ambiente, eu não posso culpar a sociedade, as pessoas à minha volta, porque hoje, adultas, com as nossas plenas faculdades mentais, nós temos o poder de mudar. Se assim fosse, se eu começar a deitar sempre a responsabilidade nas outras pessoas, eu nunca vou conseguir evoluir e crescer. Então eu assumo a minha responsabilidade, eu assumo as minhas decisões conscientes e inconscientes e eu assumo que eu sou uma pessoa de valor, que eu sou uma pessoa merecedora de ter sucesso, que eu sou uma pessoa capaz, que eu consigo. E vou começar a agir de acordo com isso. Não esperem ter motivação para agir. Ajam e a motivação vai aparecer. Não esperem ter as coisas todas perfeitas para fazer acontecer. Vamos fazer acontecer na condição que nós estamos. E é isto que nos vai trazer até os resultados que nós desejamos. Portanto, recapitulando, nós temos o síndrome da perfeição, nós temos o síndrome do ruído externo e temos o síndrome da insuficiência. Precisamos de nos libertar progressivamente de todos estes síndromes. Porque é síndrome? Porque por trás de cada síndrome existem sinais e sintomas que nós muitas vezes nem conseguimos percepcionar nem ver.
E a maior parte deles vêm e foram criados ao longo da nossa vida, principalmente na primeira infância. Mas nós agora já reconhecemos isto, já aceitamos, porque temos que aceitar para mudar, agora é fazer um processo de mudança. E este processo de mudança começa com a minha valorização, é olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa merecedora, não importa o que eu tenha feito até agora, não importa os resultados que eu tenho vindo a colher, o que importa é que a partir de hoje eu faço diferente para ter resultados diferentes. E o que as pessoas vão dizer não me importa. Se calhar as pessoas, não é se calhar, é uma realidade, as pessoas não se importam assim tanto connosco. Ai, o que é que o vizinho vai dizer, o que é que o colega vai dizer? O colega nem está preocupado comigo e não sou o centro das atenções para as pessoas se preocuparem comigo. Nós temos também que nos libertar disto, porque isto é muito ego, isto é o nosso ego a falar. Não, eu vou-me libertar e vou fazer as coisas acontecer, porque é a minha responsabilidade. Sugestão, deem o vosso melhor na condição que vocês estão e valorizem a pessoa que vocês são. A confiança é sobre isto. A confiança é sobre eu resgatar o potencial que eu sei que tenho e saber que eu sou merecedora de viver esse potencial, saber que eu sou merecedora de viver os resultados que eu quero.